Olá, tudo bem? O texto que eu gostaria de meditar com vocês hoje encontra-se em Romanos, capítulo 5, versículo 20, que diz assim: Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Paulo, no capítulo 5, está falando sobre a nossa justificação por fé e que, através dela, adquirimos paz com Deus. E no final do capítulo 5, Paulo faz essa declaração, dizendo que aonde abundou o pecado, aonde a lei nos mostrou quão grande era o pecado, a graça se mostrou superior, superabundou a graça. Sabe, não há pecados, fora a blasfêmia com o Espírito Santo, que não possa ser perdoado. Não importa o que você fez, não importa o seu passado, não importa a sua realidade do que você viveu até o seu encontro com Jesus. Tudo pode ser perdoado pela cruz, tudo pode ser perdoado pelo sacrifício e pela graça de Jesus. Nós precisamos acreditar que há perdão para todo tipo de pecado, há perdão para todo tipo de ofensa que as pessoas fizeram a Deus. Isso veio a ser revelado através da graça de Jesus. Mas nós também precisamos ter a consciência que essa graça não nos dá liberdade a vivermos uma vida em pecado. Paulo continua e no versículo 1 do capítulo 6 ele diz: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Sabe, a Bíblia, quando foi escrita, ela não foi escrita dividindo capítulos e versículos. Isso aconteceu depois para que a gente entendesse melhor. Mas Paulo ele continua o raciocínio do capítulo 5, no começo do capítulo 6, dizendo que a graça, embora ela superabundou, ela é superior ao pecado. Nós não podemos levar uma vida de pecado com a intenção de que a graça aumente. Spurgeon tem uma frase que eu acho ela extremamente interessante. Ele diz: a graça que não muda a minha vida não pode salvar a minha alma. Sabe, quando nós temos um verdadeiro encontro com a graça de Jesus, nós não queremos mais viver uma vida de pecado. Nós entendemos, assim como a mulher que foi pega em adultério, que estava a ponto de ser apedrejada, quando ela teve o seu encontro com Jesus, Jesus diz: eu não te condeno. Mas ele completa dizendo: vá e não peques mais. Sabe, essa mulher, ela merecia pela lei ser apedrejada, não apenas ela, mas o homem que estava adulterando com ela. Mas Jesus apresenta a graça e superabunda sobre ela a graça e diz que ela não estaria condenada, nem ele a condenaria. Mas então ele aplica a graça como um meio de não continuar em pecado, mas a capacita a não continuar nessa vida de pecado. Ele diz: vá e não peques mais, não volte a este lugar onde a graça perdoou você, a graça limpou você. Sabe, muitas vezes nós vamos até o Senhor, confessamos os nossos pecados, mas quando voltamos de lá, voltamos para a mesma lama que nos sujou. Nós precisamos entender que a graça de Deus é uma força que nos capacita e não nos permite voltar a este lugar de pecado. Sabe, o pecado ele continua habitando em nós porque ainda não fomos glorificados, mas Cristo morreu para nos fazer livre do poder do pecado. Você pode ser livre, viver uma vida em santidade pela graça do Senhor. Nós não precisamos continuar constantemente confessando ao Senhor somente as nossas quedas, mas podemos ir até o Senhor e dizer: Senhor, permita que nós não caiamos, permita que nós não voltemos ao pecado, nos dá força para resistir ao pecado e vivermos uma vida de santidade. Que Deus te abençoe.